Olá amigos, continuando com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, vamos ver hoje a questão de número 4, quando Kardec se dirige à espiritualidade encarregada da codificação e faz a seguinte pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Esta foi a pergunta de Kardec, recebendo para ela então a seguinte resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Essa foi a resposta da espiritualidade a Kardec. Diante dessa resposta, Kardec então tece o seguinte comentário: para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então esse foi o comentário de Kardec a respeito desta questão. Então, diante dessa resposta e desse comentário de Kardec, nós vamos ver que a existência de Deus se expressa cada vez mais em toda a literatura humana, mostrando e fazendo sentir a todos os povos que Deus se encontra mais perto de nós do que nós uns dos outros. Ele é a razão do nosso viver, e ainda se conclui que ele não tem forma definida, é capaz de tomar todas as dimensões na proporção das necessidades de cada criatura. Deus está no máximo, mas desce ao mínimo, desde que haja urgência na evidência de suas qualidades aos sentidos mais apurados da alma. É a ponte de comando de todas as religiões na feição em que estas podem se expressar, onde foram chamadas a servir. Os grandes missionários registram em tudo a sua presença. Todas as filosofias falam da sua presença divina pelos recursos que a linguagem alcançou, e o progresso é o seu agente revelador em todas as partes do mundo. Não existe alguém na face da terra que não creia em Deus. Existem sim alguns que ainda não perceberam a sua paternidade, por orgulho ou ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa. Ele vibra em tudo e pronuncia a mesma mensagem em tudo que ocupa um lugar na imensidão universal. E cada um, em cada coisa que existe, registra sua presença insuperável, de acordo com o seu porte evolutivo. Eis aí a justiça, o próprio amor. Computando valores e somando idades na cronologia peculiar aos homens, a cada dia que passa, a cada ano que corre, Deus fica mais presente na nossa visão e nos fala mais de perto pelos registros dos nossos sentidos. Não que ele se encontra mais ou menos longe, está no mesmo lugar. Nós é que, pelo despertar dos valores espirituais, vamos gradativamente abrindo as portas do entendimento pelas mãos da maturidade espiritual. Nenhuma pessoa, nenhum espírito, nem algo que exista é órfão da misericórdia, da bondade e da presença de Deus, que nos comanda a todos. Essa é a grande esperança e a grande alegria que nos impulsiona a viver. Se não há efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos que habitam no espaço, para a mecânica das galáxias que viajam em velocidades incríveis na grande casa universal, para a vida dos sóis
para a harmonia do universo e sentiremos constrangimento no centro da consciência em negar a existência daquele que fez tudo isso e a nós também por bondade e alegria. E quando se fala na microvida, que são caminhos diversos do macro, apresentando os mesmos roteiros do infinito, como negar aquilo que existe mais do que nós próprios? Nós, em espírito, ainda estudamos os princípios da função biológica dos homens. O corpo físico é a síntese do universo, é a cópia perfeita do macrocosmos, que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, quando o homem se conscientizar dos seus deveres perante a natureza. A maior maravilha da Terra, em se falando das coisas materiais, é o corpo humano e os corpos espirituais a ele interligados para que o espírito se manifeste. E o espírito é a harmonia de tudo o que existe. Como não crer no Criador de todas essas coisas? Comecemos a pensar pelo menos no sol que dá vida e sustenta o ambiente em que moramos. E não teremos outro caminho a não ser aceitar um Criador que tenha na linguagem comum a suprema inteligência. Meditemos, meus amigos. Muita paz a todos.